Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 2. Que bom, nós estamos recebendo alguns visitantes aqui hoje. Que Deus abençoe vocês, viu? Sejam sempre muito bem-vindos. Que a graça de Jesus seja abundante na vida de vocês, que vocês saiam daqui renovados espiritualmente. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, os versos de número 6 até o verso de número 14. Todos encontraram? Amém? Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolvendo-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, na hospedagem. Havia pastores que estavam no campo próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo do Senhor lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes será por sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitados numa manjedoura. E de repente uma grande multidão de exército celestial apareceu com os anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Amém? Hoje, em função da data de Natal, quero falar-lhes sobre o Natal de Jesus, o Natal que vale a pena ser celebrado, que vale a pena ser comemorado. Enquanto eles estavam lá, nasceu uma criança. Coisa comum, corriqueira, nasce criança todo dia, toda hora, não é? Natal, que significa nascimento, o nascimento de uma criança, o nascimento de uma pessoa, é simplesmente, não precisa não, irmã Jane, obrigado, viu? É simplesmente o nascimento de uma criança. Alguém nasceu. Só que no caso aqui, quem nasceu foi Jesus. Jesus que nasceu. E Jesus nasce de uma forma extraordinária, como nenhum outro ser humano na terra nasceu. Ele nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou essa criança, foi dado ao mundo o Deus encarnado em forma humana. Algo para ser comemorado, porque se nós já comemoramos o nosso Natal, que é algo tão comum, tão corriqueiro, por que não comemoraríamos o Natal de Jesus? Porque há no meio evangélico uma polêmica sobre a comemoração do Natal. Alguns são radicalmente contra as festas de Natal, alegando que Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, que a comemoração de Natal tem uma origem pagã. Ainda aqueles que polemizam a respeito dos símbolos que envolvem as comemorações de Natal. E os símbolos aqui são árvore de Natal, estrela, bola de Natal, não é? Mas esses símbolos também são muito polemizados. Há quem leva a ferro e a fogo a ideia de que não se pode de forma alguma comemorar o Natal, porque quando nós fazemos isso, nós estaríamos então cometendo um ato de idolatria, satanismo oculto. Eu quero nessa introdução explicar para os irmãos qual que é o nosso entendimento em relação a essa questão, e depois tirar algumas lições para nós do texto que foi lido. Devemos ou não celebrar o Natal? Podemos usar esses símbolos ou não podemos usar esses símbolos? Quem leva uma árvore de Natal para casa está adorando a Nimrod, está adorando a Semíramis ou a Mitra, o deus do sol? Bom, a Bíblia não fala nada sobre celebrar o Natal de Jesus. Não há uma ordem, não há um pedido, não há nenhuma menção sequer em celebrar o Natal de Jesus.
Mas também não há nenhuma proibição para que nós não celebremos o Natal de Jesus. Mas nós temos textos na Bíblia que nos dão princípios para que nós possamos aplicá-los em todas as circunstâncias da vida cristã, da vida familiar, da vida social e assim por diante. E a Bíblia, embora não fale, nós reconhecemos uma legitimidade, nós reconhecemos uma importância, nós reconhecemos a validade da celebração do Natal quando é comemorada dentro dos parâmetros bíblicos, dentro dos parâmetros cristãos. A data de Natal não é, de fato, 25 de dezembro, como todos nós sabemos. Não foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Mas a data não pode ser maior do que o acontecimento. O acontecimento sempre é maior do que as datas. E embora a Bíblia não informe nada sobre a data do nascimento de Jesus, nós podemos, por estudo, por inferência, saber que não foi mesmo dia 25 de dezembro, pelo menos por duas razões. Primeiro, porque o nascimento de Jesus ele foi precedido do decreto de César Augusto, para que houvesse então um censo geral. Isso obrigava a todas as pessoas se deslocarem em longas viagens que poderiam durar até semanas. E esses decretos não eram comumente feitos no inverno. Era feito no verão, era feito no outono. Uma outra evidência é que o texto diz que haviam pastores próximos da região onde Jesus nasceu. Também não era comum entre os israelitas daquele tempo, os judeus daquele tempo, levar os seus rebanhos no inverno rigoroso para a pastagem. O comum seria guardá-los no aprisco, tratar e cuidar deles no aprisco. Por isso, é muito fácil nós percebermos que, de fato, Jesus não nasceu em dezembro, Jesus não nasceu no dia 25. Ele nasceu no outono, ou nasceu na primavera. Ele nasceu em alguma data entre maio e outubro. Não dá para descrever, não dá para precisar a data em que Jesus nasceu. Mas nós temos um princípio bíblico que nós devemos aplicar em situações como essas. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, todo o capítulo 8 de 1 Coríntios, se você ler o capítulo 10, dos versos 19 até o verso 33, Paulo está ensinando minuciosamente sobre um princípio. E nós não vamos ler agora para ganharmos tempo, mas você pode ler depois na sua casa. Nesses textos, o apóstolo Paulo está falando de dois grupos. Um grupo forte na fé e um grupo fraco na fé. E Paulo começa dizendo que o amor deve sobrepor ao conhecimento. Os ídolos não são nada, mas Deus é tudo. Existe apenas um Deus, existe apenas um Senhor, apenas um Criador sobre todas as coisas. Paulo vai dizer que tudo no universo pertence a Deus. Então somos livres para todas as coisas, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, mas a minha liberdade não pode ser motivo de tropeço para o meu irmão. O princípio do amor deve prevalecer sobre toda e qualquer situação. O que Paulo vai dizer para o grupo forte na fé, que poderia comer carnes que vieram dos templos pagãos, e não tinham nenhum problema com isso, vai dizer: vocês que são fortes na fé e comem das carnes que vieram dos templos, comam mesmo, vão no açougue, compram carne, não pergunta de onde veio, come porque tudo pertence a Deus, santifique e coma. Mas vocês não podem de forma nenhuma tripudiar em cima daqueles que têm uma fé fraca, uma consciência fraca, e que comendo essas carnes vão se sentir idólatras. E vocês que são fracos na fé não podem julgar como libertinos aqueles que têm a liberdade para comer de tudo, para guardar os dias. Não hajam em desamor, não sejam pedra de tropeço uns para os outros. Qual é o princípio? O princípio é o amor prevalecendo sobre todas as coisas. Se eu tenho liberdade para comer e a minha consciência não dói, então eu como.
Se eu tenho liberdade para fazer e a minha consciência não me acusa, então eu faço. Mas fica uma ressalva: Paulo não está falando de pecados. Não significa que eu posso pecar se a minha consciência não dói. Paulo está falando de algo que é lícito. Algumas pessoas têm liberdade para algumas coisas, outras não. É possível que alguém entrou aqui hoje e ficou horrorizado com os ornamentos de Natal. É possível que isso incomode algumas pessoas. E entre esses dois grupos que existem até hoje na igreja, há sempre um debate, há sempre uma discussão, há sempre uma desconfiança, há sempre algumas questões mal resolvidas entre eles. Eu decidi não falar sobre isso nesse Natal, mas porque normalmente nós falamos antes do Natal e não depois do Natal. Mas percebi pelo andar da carruagem que é preciso sim falar sobre esse assunto, e é preciso falar num culto de domingo, porque isso é assunto de escola bíblica e os irmãos não vêm na escola bíblica. Fique feito então a ressalva e um convite aos irmãos para virem à escola bíblica, porque na escola bíblica os irmãos aprendem sobre esse assunto. Princípio do amor. Se posso fazer isso, não fere a minha consciência, não é pecado, não fere a consciência do meu irmão, então eu faço, tranquilo. Mas se vai ferir a consciência do meu irmão, então eu não faço. Paulo disse: se o meu comer carne fere a consciência do meu irmão e leva o meu irmão a pecar, então nunca mais comerei carne. Porque não vale a pena. Porque como eu posso levar a pecar aquele por quem Cristo morreu, por quem Cristo deu a vida? Esse princípio da liberdade cristã, esse princípio do amor deve reger sempre quando nós estamos tratando de assuntos polêmicos. Naquilo que nós consentimos um com o outro, nós caminhamos juntos. Naquilo que nós não consentimos um com o outro, nós caminhamos juntos pela graça, pelo amor e pela misericórdia. De forma que não haja motivo de discórdias. Os símbolos que foram usados nos cultos pagãos não têm nenhum poder na vida do cristão que não vive em pecado. Satanás não tem nenhum poder na vida do cristão que não vive em pecado. Símbolos, mandingas, praga, macumba, mal olhado, olho gordo. Olho gordo é um olho maior do que a barriga, né? Um olho muito gordo, que come muito na casa do cunhado, depois passa mal, né? Mas, meus irmãos, os símbolos são aquilo que de fato representam para a pessoa, e não aquilo que um dia representou. Quando nós olhamos para isso, há um texto na Bíblia, 1 de João, no capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: sabemos que todos aqueles que são nascidos de Deus e não estão em pecados, Deus o protege, e o maligno não lhe toca. Não é que ele tenha poder, pouco poder, ele não tem poder nenhum. Ele nem sequer toca naquele que nasceu de novo, naquele que não vive em pecado, naquele que é guardado e protegido por Deus. Agora, se você nasceu de novo e vive em pecado, cuidado. Mas se você não vive em pecado, nasceu de novo, não tenha medo de nada e de ninguém, nada no mundo espiritual e nada no mundo natural. Tema apenas o Senhor, porque Ele tem poder de dar e tirar a vida, Ele tem poder de mandar para o inferno e tirar do inferno. Ele é que tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é que tem o domínio e o controle sobre a vida dos seus filhos. Nós precisamos ter essa consciência e sermos maduros ao ponto de sabermos que maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se eu não abro espaço, se eu não abro brecha, se eu não dou razão, motivos para que Deus permita que o inimigo toque na minha vida, então eu posso viver tranquilo, sem nenhum medo. Eu posso fazer tudo que me é permitido, tudo que me convém. Aliás, o apóstolo Paulo já disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas.
Alguém perguntou por que a gente não colocaria uma bela árvore de Natal. Eu disse simplesmente porque nós não devemos ser motivos de tropeço, de escândalo. Porque há alguns que não entendem. E esse exagero, ele chega a ser incoerente por parte da igreja, meus irmãos. Mas nós cremos que um símbolo que teve algum valor satânico há mais de 5.000 anos atrás, tem poder de nos atingir nos dias de hoje. Eu digo que é incoerente, porque se nós não pudermos usar uma árvore de Natal, se nós não pudermos usar uma estrela, se nós não pudermos usar elementos que foram usados pelo mundo, que foram usados em cultos pagãos, então nós vamos ter um problema muito sério. Porque nós usamos tênis da Nike, e o tênis da Nike tem o símbolo de uma deusa grega chamada Victória. A asa da deusa grega é o símbolo da Nike. Olímpicos são 12 deuses gregos. E nós usamos roupa da marca Olímpicos. Nós usamos tênis da marca Olímpicos. Jesus usou 12 apóstolos, 12 tribos, 12 portas. Jesus não teve nenhum problema com o número 12. E é interessante que nós também não temos problemas com marcas de roupa que nós usamos, que fazem referência a deuses pagãos. Nós nos casamos e colocamos uma aliança no dedo, que é um símbolo pagão, e não nos preocupamos com isso. A aliança é um símbolo que foi usado 5.000 anos antes de Jesus, já usado pelos egípcios. Os egípcios criam que a aliança era o símbolo do amor eterno. O vão do lado de dentro da aliança significava para eles um portal pelo qual eles poderiam ter acesso, uma abertura ao desconhecido. Mas nós usamos alianças sem nenhum problema. Os irmãos estão vendo muitas estrelas, ainda bem que essas aqui são de 8 pontas. Mas dizem que a estrela de 5 pontas é um símbolo satânico. Mas essa estrela de 5 pontas, ela está no brasão da nossa pátria. E nós não temos nenhum problema com isso. O símbolo da medicina é Esculápio, um deus grego. O símbolo da farmácia é Ígia, uma deusa grega. O símbolo do contador é um deus grego chamado Mercúrio. O símbolo do calendário que nós seguimos, cada mês daquele é uma menção a um deus grego. Todos os 12 meses do nosso calendário têm o nome de um deus. E nós não temos nenhum problema com isso, meus irmãos. Então, quando nós armamos uma árvore de Natal, quando nós enfeitamos as nossas casas com luzes, quando nós usamos esses símbolos que outra hora serviram ao diabo, mas agora estão servindo para glorificar e exaltar o nome do Filho de Deus, nós não estamos cometendo nenhum pecado, não estamos abrindo porta para nenhum demônio, porque essa porta aqui já foi fechada. O Espírito Santo de Deus habita aqui. É impossível eu pensar na possibilidade de um Espírito de Deus permitir a entrada de um espírito maligno em mim, porque eu sou casa do Deus vivo. Eu sou casa do Deus vivo. O Todo-Poderoso está aqui. Não há lugar para trevas onde há luz. Nós precisamos olhar para essas coisas com um pouco mais de maturidade, sabedoria. Eu penso sim que nós devemos ter cuidado e não corroborar com mentiras. Eu jamais, por exemplo, colocaria um gorro na minha cabeça, eu jamais tiraria uma foto com Papai Noel, eu jamais levaria um filho, um neto meu para tirar foto com Papai Noel, porque Papai Noel é uma mentira, é um engano. Ele ocupa o lugar do Salvador nas comemorações de Natal. Não é porque era um santo chamado Nicolau, é simplesmente porque ele ocupa o lugar que não devia. Ele não faz nenhuma referência ao cristianismo. Mas o cristianismo verdadeiro não deveria nunca mesmo usar
Papai Noel. Eu até daria um conselho para os irmãos sermos mais criativos, mais originais. Nós podemos usar vários símbolos sem cometer nenhuma idolatria. Por que tem que ser uma árvore de pinheiro? Se há uma polêmica sobre a árvore de pinheiro, por que eu não posso usar, ao invés da árvore de pinheiro, um presépio? Porque esses símbolos, eles não têm nada a ver com o Natal de fato e de verdade. Mas nós podemos armar um presépio, colocar alguém que representa Jesus, alguém que representa Maria, alguém que representa José. Nós podemos colocar alguns animais em volta, fazer uma gruta. Não há nada de errado nisso, não há nenhum pecado nisso. Nós podemos usar elementos que simbolizam a nossa fé. Por exemplo, nós podemos colocar uma árvore que não seja um pinheiro, qualquer uma árvore, e podemos dizer que essa árvore representa para nós a árvore da vida, que nós agora comemos dela em Cristo Jesus. Porque é no Calvário que nós comemos a árvore da vida. É lá que nós encontramos vida eterna, é lá que nós encontramos salvação. Então, quem sabe, uma árvore dentro da minha casa poderia simbolizar a árvore da vida, e não a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós poderíamos usar uma manjedoura. E lembrarmos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu numa manjedoura, num lugar simples. Símbolo da humildade, daquele que criou e sustenta todas as coisas. Meus irmãos, nós poderíamos usar luzes, sim, muitas luzes, fazendo uma referência a Jesus, a luz do mundo. Nós poderíamos sim usar figuras como o ouro, que representa reconhecer o reinado de Jesus sobre as nossas vidas. Não vai colocar ouro lá na sua sala, porque você vai atrair ladrão. Mas você pode colocar figuras de ouro, que representam, que simbolizam o ouro, que os magos levaram e que significavam o reconhecimento de que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós poderíamos usar alguns incensos, porque simboliza o sacerdócio perfeito de Jesus. Nós poderíamos usar a mirra, porque a mirra representa a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós poderíamos ser mais criativos, mas se não tivermos criatividade para isso, usar uma árvore de Natal, desde que ela não tenha Papai Noel, não tem nenhum problema nisso, meus irmãos. Não existe idolatria inconsciente, não existe adoração inconsciente. Você pode estar aqui agora e não estar adorando, mas não significa porque tem uma árvore na sua casa, ou uma imagem numa casa que você vai, que você está sendo idólatra. A adoração, tanto a idolatria, ela precisa ser consciente, senão ela não acontece. Foi isso que Jesus disse para a mulher em Samaria, no poço de Jacó. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira, consciente, com todo o coração, com todo o sentimento. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que Paulo está dizendo é que Deus está convergindo todas as coisas em Cristo. Não são só pessoas que são convertidas a Cristo. Toda a natureza criada vai se converter a Cristo. Todos os elementos, todos os símbolos precisam se converter a Cristo. Aquilo que outrora foi usado na mão do inimigo, agora precisa ser usado na mão de Deus, porque tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Então, por essas e por outras razões, nós poderíamos ficar aqui algumas horas conversando sobre isso, mas não quero cansar os irmãos. O Natal de Jesus é um Natal em que deve ser comemorado, vale a pena ser comemorado, no molde cristão, nos padrões cristãos, sem cometermos exageros, sem cometermos pecados. Poderíamos fazer dessa data uma data simbólica, mas um simbolismo que exaltasse e glorificasse o nome de Jesus. É isso que diz o texto. O texto lido do nascimento de Jesus como um evento consumado no tempo, na história, algo que de fato aconteceu. Nós não estamos celebrando uma ilusão, uma miragem, um conto de fadas, algo que tem registro histórico. Jesus nasceu.
Isso é indubitável. E ele nasceu com um propósito, cumprir o propósito de Deus na vida da humanidade. Trata-se então de um evento histórico, incontestável, não é uma mentira. E se alguém me perguntar por que então eu deveria celebrar o Natal, meus queridos, eu diria que o que importa é o evento e não a data. O texto diz no verso 11: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E é impossível saber disso e não celebrar. É impossível saber disso e não cantar glória a Deus nas alturas. É impossível nós termos o conhecimento de fato, de verdade no nosso coração, que nasceu aquele que é o Messias, o Senhor, o Salvador, e não nos alegrarmos com isso. É claro que o Natal não pode ser uma noite apenas em um ano. O Natal é todo dia. Todo dia Jesus está vivo, Jesus está aqui. Todo dia nós devemos ter o receptáculo de Jesus. Mas não o menino Jesus, não existe o menino Jesus. O menino cresceu. O menino já saiu da manjedoura há tempos. Ele viveu aqui nessa terra por 33 anos e meio. Morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou por nós ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai e está intercedendo por nós. Não é um mito, não é uma mentira, é o Senhor e Salvador. O que importa é a pessoa, não é a data. Não são os símbolos. Na verdade nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, a encarnação do Verbo vivo, Salvador do mundo, nasceu. Pouco importa se nasceu em dezembro, em outubro ou em novembro, se foi dia 25, se foi dia 1º, o que importa é que ele nasceu, e ele é mais importante do que qualquer data de qualquer calendário, que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo só se sustenta nele, fora dele não há nada. Até o ateu que não acredita em Deus só existe porque ele permite. Só existe em Deus, só existe em Cristo Jesus. Fora dele não há nada, meus irmãos. Então temos motivos e motivos de sobra para celebrarmos muito a encarnação do Filho de Deus. É importante nós aproveitarmos essa data, essa oportunidade, para anunciar as boas novas. Foi isso que os anjos disseram aos pastores. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Na verdade eu vou corrigir, não foram os anjos, foi o anjo que disse. O anjo lhe disse: não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de alegria, grande alegria, que são para todo o povo. Natal é para todos. As boas novas é para todos. O Natal ele traz a boa nova. Qual é a boa nova? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós fomos vivificados em Cristo Jesus. E por que fomos vivificados? Fomos vivificados porque Ele nasceu, morreu e ressuscitou e está vivo. O nascimento não teria nenhuma importância se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. Mas como Jesus morreu e ressuscitou, o nascimento faz todo sentido, faz toda a diferença, tem importância sim, deve ser celebrado pelos cristãos. Nós só precisamos fazer isso com sabedoria, meus queridos. Eu repito, não há nada de errado em comemorar o Natal. Quem não comemorou o Natal foi Herodes. Herodes não comemorou o Natal. Herodes não gostou da ideia de um rei no seu domínio. Quem não gosta de comemorar o Natal, quem não recebe Jesus, quem não recebe o Evangelho da Boa Nova, é porque na verdade, no fundo, ele não quer perder o trono. Ele não quer sair do trono. Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque temia perder o governo, temia perder o trono. E é assim até hoje. Todos que não querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, todos que não querem sair do trono e deixar Jesus reinar, são Herodes dos dias de hoje, que temem perder o senhorio da sua vida. Mas quando nós compreendemos que nasceu, e quem nasceu foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a Ele toda a honra e toda a glória, então nós compreendemos isso e nós dizemos: entra, Senhor, entra, assenta-se no seu lugar e governa.
Governa porque o Senhor é de fato Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor sabe governar. Quando nós compreendermos isso, meus irmãos, e aprendermos a depender de Deus em todas as coisas, nós vamos amadurecer na fé. E aí nós não vamos nos escandalizar com uma manjedoura, nós não vamos nos escandalizar com uma estrela, não importa quantas pontas tem, porque na verdade estrela não tem ponta. Nós é que vemos pontas, reflexos da luz. Mas, meus irmãos, eu quero terminar dizendo que quando nós não celebramos o Natal, nós perdemos uma grande oportunidade de testemunhar do Deus vivo, que desceu dos céus, daquele que abriu mão de toda a sua glória, se fez homem, sendo homem se fez servo, e se humilhou até a morte, morte de cruz. É verdade, ele não pediu para celebrar o Natal, mas ele não nos proibiu de celebrar o Natal. Por isso nós devemos celebrar, e celebrar com amor, celebrar com alegria. O que nós vamos ver agora aqui é uma celebração genuína, celebração de quem tem um coração puro, um coração simples. E não há nada que nós possamos fazer a não ser sermos como crianças, na simplicidade, no amor, na graça, no perdão, a depender completamente, exclusivamente de Jesus, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Olha, se você não celebrou o Natal, você me desculpa, mas eu acho que você perdeu uma grande oportunidade de honrar aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Você perdeu uma grande oportunidade de dizer às pessoas que nós estamos celebrando a vida. Nós estamos celebrando o dom da vida, mas não essa vida biológica, passageira. Nós estamos celebrando o dom da vida eterna que nós recebemos dele na cruz do Calvário. Não se esqueça, Natal é Deus visitando a humanidade. É Deus se identificando conosco para que nós pudéssemos conhecê-lo. Natal é tempo de graça. É tempo de celebrarmos o perdão que nós alcançamos em Cristo Jesus. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça, que você colocasse o seu coração no Senhor com simplicidade. Que você colocasse o seu coração no Senhor nessa hora e dissesse: Senhor, entra no meu coração, seja o Senhor, seja o Rei, seja aquele que governa a minha vida, a minha vontade, os meus pensamentos, os meus atos, seja aquele que de fato tem o senhorio da minha vida, para que eu possa viver cumprindo a sua vontade, permitindo que o Senhor cumpra a sua vontade em mim. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito que está em nós, que o teu Espírito que está aqui nessa noite, que a tua palavra ministrada, que a tua palavra que vai ser cantada e foi cantada, que isso crie em nós um coração novo, um coração manso, um coração humilde, um coração disposto a permitir que Jesus reine e governe a nossa vida. Crie em nós um coração manso, humilde, disposto a obedecer. Nos dê sabedoria, nos dê sensibilidade. Ajuda-nos, ó Deus, a agir em todas as circunstâncias com graça, com misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus querido, a sermos como foi o seu Filho Jesus Cristo aqui nessa terra. Amarmos de fato e de verdade. Perdoarmos, não apenas numa data específica, mas sermos pessoas liberais, gente que libera perdão com facilidade, gente que serve com amor e com alegria, adoradores que adoram em espírito e em verdade.
Pai, que assim seja, para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém?